Fundação do Meio Ambiente de Criciúma realiza primeiro pit stop ecológico de 2020. Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina divulga números preocupantes sobre a dengue. A Organização Mundial da Saúde informou que ainda não dará status de emergência à epidemia do coronavírus. Petrobras anuncia redução da gasolina e do diesel nas refinarias. Fisioterapia pode ajudar na recuperação de crianças com paralisia cerebral. No esporte, o Criciúma encara o Juventus no próximo domingo pelo Campeonato Catarinense. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Em Criciúma, materiais que não têm mais utilidade poderão ser descartados em um pit stop ecológico. Confira na reportagem. O pit stop começou a ser realizado pela Fundação do Meio Ambiente de Criciúma há poucos meses e esse ano será intensificado. A ideia é disponibilizar um espaço itinerante para o recolhimento de materiais inservíveis. É um projeto recente, foi iniciado no final de 2019, mas como tivemos uma grande aderência da comunidade, as pessoas gostaram muito, porque até então muitas das pessoas não sabem o que descartar, onde descartar, como descartar. Então é uma forma da FANCRI estar fazendo trabalhos de educação ambiental mais próximo da comunidade e disponibilizando esse serviço de coleta desses materiais que são inservíveis e que não podem ser descartados tanto na coleta de lixo comum quanto na coleta de lixo reciclável. A primeira edição de 2020 do Pit Stop Ecológico será realizada na próxima segunda-feira, no Centro de Educação Ambiental do Parque Ecológico José Milanese, localizado no bairro Mina União. Os materiais podem ser entregues das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E que tipo de materiais são esses? São lixos tecnológicos, por exemplo, computadores, eletrodomésticos, móveis inservíveis, geladeiras, fogão, sofá, pneus inservíveis, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Esses são os materiais que podem ser descartados no nosso pit stop no bairro, que está indo uma vez por mês em cada bairro, e esses são os materiais que podem ser descartados no nosso ecoponto. Em janeiro, o pit stop será no Parque Ecológico, mas a cada mês, a partir de agora, a FANCRI vai levar a ação até outros locais. Vai ser com frequência, uma vez por mês em cada bairro, então fiquem atentos à nossa programação para que possamos dar destino adequado a esse tipo de resíduo e principalmente mais próximo da nossa residência. Mas além dos dias de pit stop, a FANCRI conta com um ecoponto, um local onde todos os dias a população pode depositar seus materiais inservíveis. O espaço fica localizado na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Sangão. É um ponto fixo, aberto durante o ano todo, com equipe da FANCRI disponível tanto para trabalho de educação ambiental, conscientização, quanto para recebimento desses materiais. E lá todos os moradores de Criciúma podem levar esses materiais, porque esses materiais não podem ser descartados na coleta de lixo comum nem na coleta de lixo seletivo. A cada um desses materiais, a FANCRI dá a destinação correta. A maioria desses materiais, eles podem ser reaproveitados. A exemplo dos móveis, um sofá, um colchão, são retiradas as molas, são retiradas as espumas, a madeira, cada tipo de material ele é dado uma destinação, a Associação de Catadores ela consegue reaproveitar. Os computadores nós conseguimos dar manutenção e reaproveitar o que é possível nas escolas e nos órgãos públicos do município. Os pneus
eles são destinados para a Associação de Fabricantes de Pneus, que aplicam esses pneus em usinas, em até fabricação de cimento, eles conseguem reaproveitar. E as lâmpadas, pilhas e baterias são materiais que não conseguimos reaproveitar e que a esse tipo de resíduo é dado uma destinação adequada. A presidente da fundação lamenta que, mesmo com esse local fixo e com as ações de conscientização realizadas pela FANCRI, ainda tem gente que descarta o lixo de forma irregular. Infelizmente, ainda é muito comum a nossa equipe de fiscalização se deparar com esse tipo de deposição irregular de resíduo, tanto nos rios quanto nas áreas de preservação permanente ou em terrenos baldios. E, de fato, é considerado um crime ambiental, passível de multa de R$50 a 500 milhões de reais. Então, realmente, o valor da multa ele pode variar bastante de acordo com a situação do crime, de acordo com o infrator, enfim, os requisitos ali para a apuração e aplicação dessa pena. Mas o ideal é que esses materiais sejam descartados. E, embora tenhamos tido uma redução nos últimos anos desse tipo de descarte irregular, isso ainda é muito comum e as nossas equipes estão nas ruas para a apuração desse tipo de delito. E a quem flagrar um descarte irregular, a FANCRI pede que denuncie. Contamos com a colaboração e com a ajuda dos munícipes que, quando se depararem com uma situação dessa, um despejo, uma deposição irregular desse tipo de resíduo, se conseguirem tirar uma foto da placa e encaminharem para a FANCRI, já nos auxilia muito. Ou se não conseguiu, mas conseguir ligar na hora e informar o local e dar os dados da infração, as nossas equipes de fiscalização já podem fazer a apuração. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina divulgou números preocupantes sobre a dengue. Santa Catarina tem 11 casos de dengue em 2020, de acordo com o boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, a DIV, divulgado nesta quinta-feira. Todos os pacientes foram infectados fora do território catarinense. O estado tem 2.052 focos do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, em 111 municípios. Os números divulgados pela DIV são relativos ao período de 29 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020. Os pacientes que tiveram dengue são moradores de Balneário Pissarras, Florianópolis, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Pomerode, São João Batista e Saudades. Eles pegaram a doença nos estados de São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso. Conforme a diretoria, o número de pessoas que tiveram a doença aumentou em relação a 2019. No mesmo período do ano passado, foram 6. Aumentou também o número de focos do mosquito transmissor. No mesmo período de 2019, eram 1.403 em 96 municípios. Segundo o boletim, atualmente Santa Catarina tem 97 cidades infestadas pelo Aedes aegypti. No sul do estado, 3 municípios estão nessa lista: Araranguá, Sombrio e Passo de Torres. A Organização Mundial da Saúde informou que ainda não dará status de emergência à epidemia do coronavírus. Até o momento, já foram confirmadas 26 mortes relacionadas à doença. Mesmo sem nenhum caso notificado, o Ministério da Saúde criou um comitê especial para acompanhar a evolução do vírus. Na China, já passa de 600 o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. 2 cidades chinesas onde o vírus foi encontrado foram fechadas. Mais de 20 milhões de moradores da província de Hubei foram colocados em quarentena pelas autoridades do país para conter a disseminação do vírus. Em Pequim, atrações turísticas foram fechadas e algumas festividades do Ano Novo Lunar, que começa no próximo sábado, canceladas. Coreia do Sul, Vietnã, Tailândia, Taiwan, Japão, Singapura, Arábia Saudita e Estados Unidos também relataram casos, totalizando 9 países com ocorrências do coronavírus. Na tarde desta quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde terminou a reunião da comissão especial que trata do assunto e concluiu que ainda é cedo para declarar uma emergência internacional. O diretor-geral da OMS afirmou que o surto é uma emergência na China, mas não de saúde global. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde instalou um comitê para preparar a rede de saúde para possíveis ocorrências do coronavírus por aqui. Até agora, não há nenhum caso confirmado no Brasil.
Alguns estados brasileiros chegaram a relatar 5 possíveis ocorrências, mas todas já foram descartadas pelo Ministério da Saúde. Durante uma coletiva realizada nesta quarta-feira, os membros do comitê explicaram que as notificações feitas pelos estados não se enquadravam nos critérios estabelecidos pela OMS como caso suspeito. Primeiro é o parâmetro clínico. Ele tem que ter sintoma de síndrome gripal, que seria febre mais um sintoma gripal. E o segundo critério é o critério epidemiológico. E são 3 critérios epidemiológicos claros. Viajou para a cidade de Wuhan, teve contato com um paciente suspeito para coronavírus ou confirmado para coronavírus. Essa é a definição de caso. Todos os casos que nós considerarmos casos suspeitos que precisarem de investigação específica para coronavírus, o Ministério da Saúde está pronto, apto a realizar esses testes. Tá? Todos terão um diagnóstico. Então isso é uma coisa que nos deve tranquilizar, que nós já estamos com todos os recursos necessários para fazer essa investigação, daqueles casos que o Ministério da Saúde considerar como suspeitos. O secretário da Vigilância Sanitária descartou, pelo menos por enquanto, a possibilidade de aumentar o rigor nos aeroportos, a exemplo de alguns países da Ásia, como a Malásia, que instalou scanners térmicos para detectar aumento de temperatura no corpo dos passageiros, já que a febre é um dos sintomas da presença do coronavírus em humanos. O governo federal informou que possui estrutura para diagnosticar possíveis casos e está alinhando estratégias com os estados brasileiros. No entanto, aqueles que quiserem fazer análises paralelas para diagnosticar precisamente o tipo de doença do paciente não serão impedidos. Para o coronavírus, a gente tem a rede toda organizada para atender essa demanda. Para os outros tipos de exame, que são rotinas dos serviços de saúde, a gente tem uma rede nacional, centro de influenza nacionais, que são 3, que é o Instituto Adolfo Lutz, que é a Fiocruz e o próprio IEC, que podem estar esclarecendo o diagnóstico de influenza, atendendo os critérios específicos que são utilizados para envio de amostra. Então, assim, a nível nacional, nós temos infraestrutura, mas o que foge do nosso protocolo, que é um protocolo nacional, que é baseado nos protocolos internacionais, eu acho que cada estado ou até município tem autonomia para estabelecer os seus próprios protocolos, né? A Organização Mundial da Saúde recebeu a primeira notificação de pneumonia por causa desconhecida no dia 31 de dezembro do ano passado. 7 dias depois, o vírus causador foi identificado como coronavírus. Esse tipo de infecção acontece primeiro em um animal para depois chegar ao ser humano. Acredita-se que o vírus surgiu a partir de animais silvestres comercializados ilegalmente em um mercado de peixes em Wuhan, na China. Por enquanto, apenas pessoas que tenham visitado a região ou tenham tido contato direto com pessoas infectadas com o vírus podem estar sob suspeita. No Brasil, o comitê instalado continua se reunindo para acompanhar possíveis mudanças no cenário mundial. A seguir, Petrobras anuncia redução no valor de combustíveis. A gasolina e o diesel tiveram redução no valor nas refinarias. A Petrobras confirmou nesta quinta-feira que vai reduzir em 1,5% o preço da gasolina e em 4,1% o preço do litro do diesel para as distribuidoras. A mudança passou a valer nesta sexta-feira. O último reajuste promovido pela empresa havia sido uma redução de 3% nos valores dos dois combustíveis no dia 14 desse mês. Os preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras têm como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos, mais os custos dos importadores, como transporte e taxas portuárias, por exemplo.
A paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. Além disso, o preço considera uma margem que cobre os riscos. A gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são diferentes dos produtos ofertados nos postos de combustíveis. São os combustíveis tipo A, ou seja, a gasolina antes da sua combinação com etanol e diesel e também sem adição de biodiesel. Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a partir do tipo A misturados a biocombustíveis. Na região, a redução repassada às refinarias ainda não chegou aos postos. Na hora do parto, não é incomum faltar oxigênio para a mãe ou para a criança que está chegando. A lesão provocada nesses casos é uma das maiores causas da paralisia cerebral, que atinge 7 de cada 1.000 bebês no Brasil. Um tipo diferente de fisioterapia ajuda no tratamento e na evolução das crianças. Essa esteira para o Enzo é um caminho com muitos obstáculos, mas ele supera um a um. É uma vitória. Tem até escalada na corda e o Enzo topa essa aventura sem medo de cair. Você fez aí resgato a girafa? Sim. Foi rápido, hein? Foi. Como é que você tá? Bem. Quem vê tanta agilidade não imagina que o Enzo nasceu com paralisia cerebral. No hospital, quando ele nasceu, não diagnosticaram, porque ele nasceu prematuro, de 32 semanas. Descolou a placenta e ele teve que nascer com emergência. Então, no hospital, ele não diagnosticaram. Só falou que ele era prematuro, que teria que ganhar peso, mas não a parte da paralisia. E com 10 meses, como ele não sentava, não rolava, ele só ficava mais deitado, nós procuramos o neuro. O primeiro não diagnosticou a paralisia e o segundo falou que faltou oxigênio na hora do parto e deu a paralisia. Desde que a mãe descobriu o problema, o menino faz reabilitação. Há 4 anos ele faz um tipo de fisioterapia diferente, o TheraSuite. O método usa uma espécie de colete que imobiliza o corpo da criança. Essa roupa foi inspirada nos astronautas. Na época, eles usavam para minimizar os efeitos da gravidade, como a atrofia muscular. O método foi adaptado e hoje ajuda pacientes com diversos problemas físicos. O principal objetivo é corrigir o alinhamento do corpo. Tem as sequelas das lesões que são diversas, né? E aí a gente vai usar a roupa para melhorar esse alinhamento biomecânico e aí ele vai conseguir brincar, fazer atividades em casa, na escola. Então essa é a promoção do melhor alinhamento biomecânico. A Veste faz isso para a criança. De cada 4 crianças que sofrem paralisia cerebral, uma não fala. De cada 4, uma tem epilepsia. De cada 3, uma não anda. E de cada 2, uma apresenta deficiência intelectual. A Manuela e a Gabriela são gêmeas. A paralisia cerebral das irmãs é grave. As duas não falam. O tratamento ajuda a melhorar a postura e as funções de aprendizado. No caso da Gabriela e da Manuela, elas ainda não têm um controle cervical. Então, assim, no intensivo trabalha muito essa questão, né? Nós pais, a gente conversa muito com os terapeutas para eles trabalharem isso. E quando a gente vê que nossas filhas conseguem segurar 10, 20 segundos, 1 minuto, que seja 20 segundos a mais, pra gente, assim, é uma vitória. São anos de 7 anos de terapias que valeram a pena, sabe? Então, assim, qualquer ganho é comemorado ao máximo por nós. Os pacientes com problemas neuromotores precisam de um programa de reabilitação multidisciplinar. O tratamento com crianças precisa ser diferenciado. Muitas crianças têm necessidades múltiplas no programa de reabilitação, tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, pedagogia, psicoterapia, fisioterapia aquática e muitas vezes educação física também. Dependendo de cada criança, a gente na avaliação detecta a necessidade da intervenção multidisciplinar. O Thera é um a mais, que é um método diferente. Isso, o TheraSuite entra num programa de reabilitação intensiva muitas vezes, mas o que vai compor esse programa depende da necessidade de cada criança.
série de coisas. Isso, uma série de exercícios, de intervenções, de estratégias, e todas elas têm em comum, na parte da pediatria, a motivação, o lúdico. Então a criança só faz quando ela está muito motivada para fazer. Esses são as som das conchinhas. A conchinha é assim. É contagiante ver a alegria e a determinação das crianças. A evolução do Enzo é uma conquista que a mãe nem consegue explicar. A primeira médica falou para mim que ele não ia andar. Falou que ele não ia andar. E aí depois de muita fisioterapia, ver ele correndo é muito gratificante. E agora, Enzo? Quer derrubar? A seguir o esporte, o Criciúma encara o Juventus no próximo domingo pelo Campeonato Catarinense. Agora a gente fala de esporte. O Criciúma começou bem o Campeonato Catarinense e agora busca continuar com vitória. A próxima partida do Tricolor é nesse domingo. Um dos responsáveis pelos primeiros 3 pontos do Criciúma no campeonato na partida contra o Concórdia foi o Jajá, que balançou as redes abrindo o placar para o Tricolor. Eu pude iniciar fazendo gol, juntamente com a minha equipe. Creio que todos também foi bem. Foi um grande jogo, a gente sabia que não ia ser fácil, né? Mas graças a Deus podemos sair com a vitória. É isso aí que a gente vai tentar fazer no resto do campeonato. Creio que vai dar tudo certo. Os 2-1 do Criciúma renderam a primeira colocação na tabela. O Tigre ficou na liderança na primeira rodada, feito que quer repetir nas próximas. É, igual você falou, a gente já está pensando na segunda partida, mas isso deixa a gente bem confiante. Deixa a gente bastante confiante para continuar, né, como líder, se Deus quiser ir até chegar às fases do mata-mata. Agora, para as próximas partidas, a equipe tem só um objetivo: vencer. Você pode esperar muita vontade desse elenco. Eu tenho 3, 4 anos de profissional aí, o elenco mais fechado que eu já vi, o elenco que corre, que dá a vida mesmo, entendeu? Que está disposto a levantar esse clube e deixar ele na primeira divisão aí do brasileiro, voltar a ser campeão catarinense, entendeu? Creio que todos estão no mesmo foco aí, vamos tentar brigar por isso. A equipe tricolor está de olho também no adversário. A gente está procurando saber informações desse adversário, né? A gente sabe que é um adversário forte também. Eu acompanhei o jogo dele, sei que é um time forte, já acompanhei, sei alguns jogadores que estão lá também. A gente sabe que não vai ser fácil, né? O Campeonato Catarinense é um campeonato mais disputado do Brasil aí, a gente sabe disso, quando eu cheguei eu falei isso. Mas a gente é fora de casa, né? Mesmo assim a gente vai tentar buscar a vitória lá, creio que não é impossível não. E será que vem mais gol do Jajá por aí? Eu espero marcar sim, mas deixando bem claro para todos vocês que o meu foco não é esse, não é eu marcar. O meu foco é o Criciúma ganhar, eu fazer uma boa partida, junto com os meus companheiros fazer uma boa partida, entendeu? E ganhar o jogo. Eu não miro artilharia, lógico que eu gosto de fazer gol como todo atacante, mas eu não tenho essa meta de ser o artilheiro. Eu quero que o meu time chega e a gente ser campeão. E para fechar o Informe Região dessa sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, na Amov, uma oportunidade para renovar o guarda-roupas e ainda praticar solidariedade. A gente está fazendo a mega liquidação da Amov, tá? Essa semana de segunda até sexta-feira, toda a entidade tá, aliás, as peças estão de R$2 a R$5, tudo,
calçado, calça jeans a R$5, as roupas, vestido, tem roupas novas, muita roupa nova, tá? Tem calça da Lança Perfume, tem calça da Morena Rosa, tem muita calça boa, tem muito vestido bom, tem calçados também bons, tá? E depois de segunda-feira para frente, aí a gente vai voltar ao preço normal. Os prejuízos das longas filas do INSS no país. Tudo que é pago em atraso tem a correção monetária e, neste caso, após os 45 dias, vai entrar o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou seja, é juros sobre juros, então o valor sempre vai ser maior. Terça-feira, sem estrutura regularizada, a AMA pode ter dificuldades de receber recursos para a instituição. Já estão trabalhando lá, só que para eles terem as condições de poder receber as verbas indicadas pelos deputados da região, eles precisam estar regularizados. Ficamos o ano inteiro de 2019 pedindo para que o governador fizesse essa doação para o município e o município poder regularizar a situação da AMA. Infelizmente não tivemos retorno. Inclusive os secretários sabem desse pedido. Final do ano foi feito vários pedidos do governador, foram aprovados na Assembleia várias doações de imóveis do Estado para municípios e nada de contemplar a AMA. Agora, esse ano, não vão poder fazer, porque é ano eleitoral. Criciúma deve ganhar centro auditivo pelo SUS nos próximos meses. A portaria do Ministério da Saúde já saiu, né? E agora é fazer esse encaminhamento de valor quantitativo, aprovar na CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, né, entre Estado e municípios, fazer essa pactuação, aprovar e iniciar os procedimentos. Eu acredito que isso, a parte burocrática toda agora até março esteja superada. O pior já passou. Quarta-feira, municípios do sul do estado entram na justiça para pedir suspensão da implantação das praças de pedágio na BR-101. Nós não somos contra as praças de pedágio, até porque a gente entende que onde tem pedagiamento as rodovias são melhores. O que nós estamos questionando é por que 4 praças de pedágio aqui na região sul, que ficou muito próximo uma da outra, e a gente sabe que o pedágio ele é calculado também por quilômetro. Então, se nós considerarmos por quilômetro, nós ficamos 3 vezes maiores o valor do nosso pedágio aqui na região sul em relação ao norte. Mas o que está se querendo buscar é uma mais próximo da nossa realidade em relação à contagem de tráfego que dá o parâmetro, norteia para fazer o valor da tarifa, né? E a gente não acha justo, né, que de novo a região sul ser penalizada dessa forma. Então nós estamos lutando aí para que a gente pare o processo nesse momento para rever algumas questões dentro do edital. Prefeitura de Criciúma inicia a venda de terrenos. Valores serão revertidos em obras nos bairros. Sim, na verdade são áreas assim que só vão gerar vantagens, né? Porque ela é uma área que estava parada, né? A comunidade às vezes estava lá com lixo, com vegetação, e aí vai ter uma função melhor, né? Que pode ter gerar emprego, né? Onde é industrial, né? E vai ter a obra, né? Que, imagina, às vezes aquele terreno parado ali, agora ele vai ter uma obra para que vai atender toda a comunidade. Quinta-feira, grupo de trabalho estuda a redução de preço do gás natural em Santa Catarina. Então é preciso dar um equilíbrio nesse momento, e é por isso que nós levamos todo esse cenário anterior do presente e do que pode representar no futuro para Santa Catarina, do gás, principalmente sendo competitivo, com uma repactuação com os seus clientes, diminuindo a margem de lucro da SC Gás no 15%, né, ou seja, só naquele 15%, fazendo algumas alterações, e também, não há dúvida nenhuma, de trazendo novas alternativas como a gasificação, trazendo navio até a Baía da Babitonga e podendo, obviamente, comercializar e ser um exportador de gás. Hoje, nós pagamos, Santa Catarina, 200 milhões de reais de imposto para Mato Grosso, porque o gás vem do Mato Grosso pela dutovia da Gasbol. Em Criciúma, projeto de implantação de uma ciclovia pode sair do papel. Então a gente está tão animado que dia 21 de março, eu acredito que até dia 21 de março o projeto esteja no papel. Porque nós vamos botar 1.000 pessoas, 1.000 ciclistas na Avenida Centenário. Vai ser pedal dos 1.000. E vai sair da Unesc até o Parque das Nações. Até o Shopping Nações, que a gente quer a ciclovia na Avenida Centenário, que venha da Unesc até no Shopping das Nações, que até lá é Criciúma, né? Então a gente quer a ciclovia ali
E depois de Sara, quem sabe continue e faz até na Praia do Rincão, né? Que aí fica na obrigação, não é verdade? O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá!